Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito e maravilhoso Filho, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará. É com alegria que estamos aqui novamente para continuar pela vontade soberana do Senhor e sua providência perfeita e santa, a nossa exposição de Apocalipse. Nós estamos em Apocalipse capítulo 6, e hoje vamos falar especificamente do quinto selo, da abertura do quinto selo. É assim que eu convido, então, você, em nome do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo, para abrirmos a santa, gloriosa, bendita palavra do Deus Altíssimo, em Apocalipse, capítulo 6, vamos ler do verso 9 até o verso 11. Diz assim a santa, bendita palavra do Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Que Deus, por sua graça, queira nos abençoar. Vamos curvar nossa fronte e pedir encarecidamente ao Espírito Santo que nos auxilie, que venha operar Ele mesmo, por sua graça, essa exposição, iluminando a nossa mente e revelando as verdades que estão já nas Escrituras. Vamos orar. Senhor, humildemente buscamos a Tua face em oração, e oramos aqui, ó Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor queira, por Tua graça, enviar Teu Santo Espírito para nos auxiliar aqui, Senhor, na exposição da Tua palavra. Somos fracos, limitados, e carecemos muito do auxílio do Teu Espírito Santo, aquela manifestação de Espírito e poder tão necessária em mim, para que o Senhor me conceda a graça de pregar com fidelidade a Tua palavra, e também, Senhor, naqueles que estão ouvindo, para que a palavra se lhes adiante, o Teu nome seja glorificado. Pedimos isto por Cristo, em nome de Cristo, nosso Salvador vivo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, algumas coisas nós precisamos aqui falar a respeito desta visão dos céus. Veja, é muito claro que agora o Espírito Santo está falando ao seu servo João de uma visão dos céus. Contudo, a visão que ele tem dos céus e da situação de almas que estão lá tem um objetivo, que é falar com a igreja aqui. Nós sabemos que nós temos a igreja triunfante, isso é, aqueles que já foram levados pelo Senhor e estão na presença do Senhor, é chamada de igreja triunfante. Todos os crentes que morreram
e que estão na presença do Senhor, as suas almas estão lá na presença do Senhor, eles são chamados de igreja triunfante. Eles já triunfaram, eles estão lá. Nós aqui estamos chamados de igreja militante ou peregrina. Nós estamos aqui na prova, no meio do fogo, nas dificuldades que enfrentamos. Então, a visão que João tem agora é destas almas lá. E então, portanto, ela acontece nos céus com o fim de anunciar as coisas daqui, da terra, para os que estão aqui. É uma mensagem. Então, você veja que nós tivemos 4 cavaleiros, um que é o próprio Senhor, o Evangelho, que vence, vai vencendo, e que mostra esse trabalho triunfal da igreja, missionário, de pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra. E Cristo à frente, nosso general. Depois, os outros 3 cavaleiros é o resultado, a consequência, vamos dizer, direta da pregação do Evangelho da igreja, que é a perseguição. Veja, essa divisão entre o bem, a pregação do Evangelho, e o mal que vem como consequência para perseguir, isso está estabelecido desde o Gênesis, quando o Senhor disse que haveria uma inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Os filhos da serpente não são cobrinhas, são filhos do diabo, são, de fato, os inimigos de Deus e do Evangelho. E os filhos da mulher são os crentes. Então, quer dizer que há uma inimizade natural que foi estabelecida depois do pecado. Assim, então, aqui está a velha inimizade novamente. Os 3 cavaleiros representam o mal. Eles vêm para perseguir a igreja e trazer morte e todas as coisas que são consequências naturais. A palavra de Deus diz: todo aquele que deseja viver piamente sofrerá perseguição. Muito bem. Então, dito isso, nós vemos que esse 5º selo não tem cavalo nem cavaleiro. Na verdade, aqui o resultado desses cavaleiros, almas que foram mortas por causa da perseguição e estão lá na presença de Deus. Eles morreram por causa do Evangelho. Então, qual é o objetivo desta visão ou desse texto especificamente? Bem, o objetivo é trazer uma mensagem de consolação e de encorajamento para nós, igreja, nessa luta que nós estamos. Pense na igreja primitiva, naquela luta tão grande que ela se encontrava, e nós também temos oposição a todo instante, oposição pela frente, por trás, lutas interiores, exteriores, e o inimigo das nossas almas, Satanás, o mundo, a nossa própria carne, é uma luta. E então, esta visão tem esse propósito de trazer consolação e encorajamento e esperança. É muito importante. A visão vai mostrar que ninguém sofre em vão. Na verdade, os que
sofreram ou morreram em grande luta pelo Evangelho não foram esquecidos. Ao contrário, na verdade, eles estão na presença de Deus. Eu sei que há seitas que ensinam que não existe alma. A alma está no sangue. Realmente a Bíblia diz, a alma está no sangue, no sentido de que a vida está no sangue. Mas isso não quer dizer que não exista alma, o espírito da pessoa. Como diz a palavra de Deus, o corpo volte à terra como é, e o espírito, a alma, a Deus que o deu. Todas as almas, na hora da morte, são separadas dos seus corpos e vão se apresentar diante de Deus. Aqueles que, pela graça do Senhor, foram salvos, então a sua alma é convidada a entrar no gozo do seu Senhor. E a alma que não quis saber do Evangelho, ou que não foi um eleito de Deus, será alijada num lugar chamado inferno. Então, há um estado intermediário, de fato, antes da ressurreição, que é ou a presença de Deus, ou o inferno, onde as almas se encontram. Muito bem, então, o que nós temos aqui é isso. Não entre na conversa de quem ensina, fazendo uma interpretação esdrúxula sobre o que significa dormir em Cristo, que pensam que está em repouso e que a alma não está consciente em nenhum lugar. Não, a Bíblia nos ensina, e são muitos os versos de que as almas estão vivas, ou na presença de Deus, conscientes ou separadas de Deus. Aqui nós temos, então, um exemplo claro de que as almas estão vivas, conscientes, na presença de Deus. Veja o que diz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E vejam, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, estão conscientes. Aí você diz, mas como eles estão falando? Eles estão sem corpo. Eu sei que é muito fácil nós nos enroscarmos em pensamentos e conclusões que agora, no estado, na presença de Deus, não há porquê. Essa é uma questão espiritual, não é? E vejo essas almas, elas falam sim. E elas, inclusive, têm todas as sensações do corpo. Lhes é dado uma vestimenta. Então, elas estão como se tivessem, sim, no corpo, embora ainda não aconteceu a ressurreição. Mas elas têm todas as sensações do corpo. E podem, sim, falar. Porque para Deus não há qualquer dificuldade, né? Em absoluto, para que essas almas articulem palavras, pensem sem cérebro, comuniquem, porque, na verdade, a língua, o cérebro, tudo isso são apenas veículos em que a nossa alma, o nosso espírito, se utiliza para comunicar. Então, o que é mais importante está lá, a alma. E fala, e está viva, e está consciente na presença de Deus. Isso é importante para nós nos consolarmos com relação aos nossos queridos que já foram, ou os nossos irmãos que já foram. Eles estão na presença do Senhor
com as sensações do corpo e, portanto, em pleno gozo. Sensações não de dor ou de qualquer sofrimento, em absoluto. Eles estão lá aperfeiçoados em santidade, as almas estão aperfeiçoadas em santidade e em pleno gozo, sem sofrimento algum, na presença de Cristo. E nós vamos ver isso mais detalhadamente daqui para frente. Então, nós vemos que isso é consolador. Nós estamos numa luta aqui, mas sabemos, veja, é este o destino daqueles que, como nós, lutaram aqui, na presença de Deus, conscientes, louvando a Deus, dando graças e, claro, usufruindo de todas as bênçãos que o Senhor tem para elas. É verdade que não está completo. Por quê? Você diz, como é que alguma coisa no céu não está completa? Bom, não está, porque elas precisam dos seus corpos para estarem completas. Então, tudo se completará na ressurreição, quando então as almas vão descer com Cristo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, soada a trombeta, Cristo vem, anjos e os santos, as almas dos crentes todos descem. Ele fica nas nuvens, as almas descem para ressuscitarem primeiro, serem unidas aos seus corpos incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos naquele dia, então, não primeiro que eles, mas depois que eles, vamos ter nossos corpos transformados, num abrir e fechar de olhos. E eles primeiro ressuscitados. E nós, então, transformados, vamos juntamente com eles ao encontro de Cristo nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, é isso que, na verdade, é o arrebatamento. Naquele último dia, o arrebatamento vai ser com os nossos corpos incorruptíveis, de glória, semelhantes ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é consolador, isso é animador. Estamos na luta aqui, mas se morremos, se em algum inimigo nos atingir, fomos mortos, sabemos que as nossas almas são recebidas no paraíso, onde Cristo está, né? E os anjos nos levarão as nossas almas, e nós adentraremos os portais eternos por causa de Cristo, por causa do seu sangue, por causa da sua justiça, perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, nós adentraremos os portais eternos e vamos estar lá, aguardando o nosso corpo e a ressurreição, conscientes, como nós vemos aqui, as almas conscientes. Isto é maravilhoso de nós pensarmos. A segunda coisa importante nós notarmos com relação a essas almas que estão lá é que nesse clamor que elas fazem, porque elas fazem um clamor, clamavam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, será que elas estão angustiadas? Essas almas estão conscientes e estão clamando ao Senhor por uma justiça. Então, alguém pode pensar, será que elas estão assim, elas têm alguma tristeza por se estão clamando assim? Estarão pedindo uma vingança pessoal para elas? Não, em absoluto. Elas estão aqui vindicando a glória da justiça de Cristo.
Elas estão fazendo isso por amor a Cristo, que foi o primeiro mártir, o primeiro que sofreu, né? Que sofreu por causa de nós para a salvação. É claro que houve antes outros que morreram, mas estamos falando do primeiro no sentido da sua primazia, a sua morte. Todos nós, mesmo que vieram antes, seguimos os seus passos, tomamos a sua cruz e estamos prontos para sofrer o que ele sofreu. Então, elas estão vindo a glória da justiça dele, e não própria, da justiça própria, vingança própria. Porque senão, como faríamos? O Senhor Jesus, quando estava lá na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão também disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E agora essas almas dizem: queremos vingança. Não, em absoluto. Aqui é uma vindicação que elas fazem da justiça, ou da glória da justiça de Cristo e de Deus. Um exemplo são os salmos precatórios. Os salmos precatórios. Eles são salmos que vindicam a glória da justiça de Deus. Assim, então, nós também podemos vindicar a glória da justiça de Deus. As orações imprecatórias devem ser feitas, devem ser cantadas, estes salmos imprecatórios, contra os inimigos de Deus, e que a justiça do Senhor se faça. É isso que nós vemos em Salmos, por exemplo, como os Salmos de número 79, versículo 10. Salmo 79, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança, sangue dos teus servos, que dos teus servos é derramado. Veja, seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos. A vingança do sangue que dos teus servos é derramada. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Então, é uma vindicação pela glória da justiça de Deus. Elas estão plenamente satisfeitas, mas estão clamando isso, aquilo que é de direito de Deus. Elas querem ver a glória da justiça de Cristo sendo feita, manifesta. Isso é importante. Então, elas não estão, de forma alguma, com alguma tristeza, angustiadas, necessitadas. Não. Esta é uma vindicação. E isso é importante para nós que estamos na luta. A igreja primitiva que ouviu, leu esta carta e teve a descrição da visão destas almas, né? Pensando, bom, então, vamos lutar, porque ainda que nosso sangue seja derramado, a justiça, a glória da justiça de Cristo será vindicada e vai ser, de fato, isto plenamente satisfeito. Né? Por quê? Porque Deus promete isso, o Senhor promete, diz assim, a resposta que elas recebem. Então, a eles foi dada uma vestidura branca,
E lhes disseram que repousassem ainda por tempo, até que também completem o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, guardem um pouco de tempo e descansem. Ora, vejam, então, que coisa maravilhosa é que elas recebem uma resposta positiva e ficaram descansadas. E foi-lhes dada uma vestimenta branca. Isto é simbólico. E é importante isto, porque significa, esta vestimenta branca, que elas estão plenamente justificadas. Justificadas. Isso mostra que elas têm a justiça de Cristo sobre elas, que elas estão plenamente santificadas, não há qualquer réstia de pecado sobre elas, puras, absolutamente puras e dignas. É assim que Deus as vê. Deus as vê como o seu filho. Assim como ele disse assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então ele está dizendo aos seus filhos, esses são meus filhos amados em quem comprazo, porque neles está meu filho em quem me comprazo. Isso é maravilhoso. Então, elas estão justificadas, totalmente puras de todo o pecado. Oh, que mensagem maravilhosa! Nós que lutamos, não é, contra o pecado. Aí temos esta bênção graciosa de temos esta promessa de que vamos ser todos vestidos como vestiduras brancas por causa da justiça de Cristo. E que descansassem. Esse descansar significa, olha, usufruam todas as benesses maravilhosas desse lugar que o Senhor prometeu para os seus filhos. Um lugar maravilhoso, que não temos como entrar nos detalhes. A Bíblia fala desse lugar de forma simbólica, né? Todas as pedras preciosas, muros de jaspe, luzentes, ruas de ouro, essas coisas que a Bíblia fala, são todas, eu entendo, têm a ver com a plenitude da alegria que se sente na presença plena de Cristo. Estas almas, então, devem descansar. Aliás, é o que é dito também todos, não só para os que são decapitados. Todos os crentes morrem em Cristo, né? No capítulo 14, versículo 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Descansem de suas fadigas. Descansem. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Descansam. Então, não é simplesmente desaparecer. O corpo é comido pelos bichos e não existe mais nada. Fica na mão de Deus. Não. São almas conscientes na presença do Deus vivo, que estão lá descansando, usufruindo, sem o trabalho, sem dor, sofrimento, pleno gozo, esperando o pleroma, aquela plenitude que ainda acontecerá na ressurreição, quando suas almas serão religadas aos seus corpos. E aí receberão um galardão e usufruirão no corpo todas as bênçãos, quer dizer, com muito maior intensidade quando acontecer isso. E veja que outra coisa que é dita é que o número precisa ser completado.
Bom, se nós entendemos que essas almas que estão debaixo do altar não são só os que foram decapitados, mas representam todos os crentes, todos os que morrem. Porque, meus irmãos, é isso que é dito, não é, para nós. Esta expressão altar é muito importante. Nós não temos altar no Novo Testamento, senão aqui, expressamente, a palavra se apresenta no Apocalipse, pelo menos ela se apresenta aqui nesse texto, pelo menos 2 vezes no texto aqui do capítulo 6, e ao todo 13 vezes, de todo o Apocalipse. Mas ela se apresenta no Novo Testamento também, mas se referindo à experiência da igreja do Antigo Testamento e de Moisés, que foi ordenado a ele construísse o tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo, inclusive um altar, o altar do incenso, que ficava no Santo dos Santos. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava do sangue do holocausto lá e do sacrifício e trazia para dentro. Depois de ter feito a purificação dos seus próprios pecados, ele trazia esse sangue e colocava nas pontas do altar do incenso, o sangue. Então, existia este altar no Santo dos Santos. E sabemos que isso tudo que estava no templo, tanto no tabernáculo como no templo, é resultado de uma visão do que havia nos céus. Então, esse altar é o que foi visto por Moisés nos céus. O altar verdadeiro. O modelo do altar. E por que é importante? Porque Hebreus nos fala que o Senhor Jesus entrou nos santos. Ele entrou no Santo dos Santos de Deus, na presença de Deus, onde está o trono de Deus, porque no Santo dos Santos era o trono de Deus sobre o propiciatório, sobre os querubins do propiciatório. Então, nos céus, é onde está esse altar, junto ao trono de Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Cristo entrou nos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aqueles que têm sido chamados. Está vendo? Então, essas almas, elas estão no lugar mais glorioso, de garantia, onde o sangue do Senhor Jesus, que ele mesmo, como sumo sacerdote, entrou, não com sangue de touros, de bodes, seu próprio sangue, e colocou neste altar, diante de Deus, e este sangue clama a nosso favor. Então, estas almas estão seguras. Este sangue clama por elas como por nós. Então, é um lugar maravilhoso. Mas este altar também nos fala de uma outra palavra que foi dada da parte do apóstolo Paulo
em Romanos. Veja o que diz Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há uma vindicação, há um convite, há um rogo, um clamor que o apóstolo faz pelo Espírito Santo, de que nós depositemos nossa vida nesse altar, como sacrifício santo e agradável a Deus. Estas almas fizeram isso. E nós precisamos fazer. Não há como viver como vida cristã sem que nós sacrifiquemos a nós mesmos, negando-nos a nós mesmos, tomando a cruz, e sendo mortos, e sermos consumidos por Cristo neste altar. É assim que a palavra de Deus nos fala. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que tenhais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, esse altar, as almas estarem nesse altar, debaixo do altar, tanto representa que elas estão garantidas pelo sangue do Senhor, como também um testemunho que elas mesmas se colocaram neste altar e foram consumidas por amor a Cristo. Isto é precioso nós também notarmos. Mas veja que também é dito que é preciso completar o número dos que hão de ser mortos. O número de toda a igreja, elas teriam que aguardar. A vindicação que estavam fazendo seria realizada, então, na consumação, quando o Senhor voltará e vai, então, dar a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ver, então, que no próximo selo, o sexto selo, é a resposta a esse clamor, é a descrição do juízo final de Deus, que nós vamos trazer aqui na próxima vez, em que, então, ele pisará o lagar da sua ira, dará a cada um segundo as suas obras. Mas veja, essa completude é exatamente o que vai acontecer no capítulo de número 7, quando nós temos aqui Apocalipse, no nosso livro, eu quero que você possa ver, no próximo capítulo, que nós vamos ainda trazer, a visão dos glorificados. É a completude, que é quando completa o número de todos eles. Depois dessas coisas, versículo 9, vieis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, está vendo? Com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E então, aquele louvor maravilhoso, da plenitude da igreja, tanto o Velho como o Novo Testamento, todos vestidos de branco, todos com palmas nas mãos, glorificando ao Cordeiro, ao Senhor. E veja essa pergunta, um dos anciãos, verso 13, pergunta: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? A resposta: respondi-lhe, tu sabes, meu Senhor. Então ele disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Assim é a completude, é a plenitude. Vocês fiquem, aguardem, porque
um pouco de tempo, e se completará o número. E a glória da justiça do Senhor se realizará com toda a plenitude contra os inimigos de Deus, que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E então a reunião completa e total de todos os remidos do Senhor. Que coisa maravilhosa! Este quinto selo, portanto, é de fato de grande encorajamento. Ele deve ser para nós, como vimos aqui, um encorajador, né? Essa visão deve ser encorajadora, deve ser uma visão de certeza e efetivará, porque ele é verdadeiro, justo e verdadeiro. Terceiro, que os que estão com Cristo estão plenamente justificados e plenamente santificados, sem pecado algum, e eles estão lá usufruindo todas as bênçãos do Senhor, descansando, significa isso, usufruir todas as bênçãos que o Senhor tem dado para os seus escolhidos, os seus santos. E que, de fato, eles estão aguardando apenas a reunião das suas almas com seus corpos no dia da ressurreição. Que encorajamento! Que coisa maravilhosa! Nós que somos igrejas militantes, vamos continuar lutando, sabendo que está reservado para nós um estado maravilhoso em que as nossas almas conscientes estarão na presença do Senhor. É consolador também saber que os que já foram estão bem, estão com Cristo, estão debaixo do altar, estão seguros no sangue do Senhor e, portanto, salvos, e nos aguardando a chegar lá para nos juntarmos a eles. E assim vai aumentando o número de todos aqueles que sofreram aqui por causa do Evangelho. Aqueles que já tomaram a cruz e já assumiram sobre si a sentença de morte, como diz o apóstolo Paulo, e que já morreram para si próprios e para o mundo, que já se colocaram no altar, como rogou o apóstolo Paulo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, talvez o diabo queira dizer: o que adianta? Você está perdendo isso, perdendo aquilo, ninguém liga para nada, o seu trabalho que você faz, tal, você está perdendo a vida. Isso é mentira do diabo, você está ganhando. Porque a recompensa é certa. Oh, que Deus possa abençoar você e lhe encorajar com esta palavra, com esta grande, gloriosa visão dos santos, das almas, debaixo do altar. Eles estão vivos! E muito bem. Louvado seja Deus. Senhor, damos graças ao Senhor pela bênção desta palavra, e que o Senhor possa nos consolar, animar o nosso coração nessa luta que estamos, nessa jornada peregrina, até o momento em que o Senhor irá nos chamar para nos juntarmos a estes que estão debaixo do altar e descansarmos, aguardando esse dia de salvação eterna a todos a sua igreja e a recompensa terrível a todos os inimigos, seus inimigos. Assim que oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Amém. Amém. Quero cantar um salmo. Eu sei que alguns voltaram, estão assistindo. Pelo menos fica gravado aqui, os que não querem voltar para assistir o restante da mensagem.
poderão depois, claro, assistir pela... fica gravada, inclusive, no YouTube, né, no Facebook, você pode assistir. Então, vamos cantar o Salmo, louvando, agradecendo ao Senhor por esta bênção maravilhosa que o Senhor nos dá. O Salmo 117 é um salmo de glorificação ao Senhor. Se tiver aí o seu celular, você pode abrir e cantar e adorar ao Senhor conosco. 117, Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai. Dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor. Sua fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável e merecido de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, união, as consolações, toda a virtude e poder do seu Espírito sejam derramados, profusos, abundantemente sobre todos nós, queridos, e para sempre. Amém. Graças a Deus. Quero, mais uma vez, pedir que você... Vamos fazer um contato com os irmãos, Deus nos orientou a isso, para buscarmos o suporte e alugarmos. Segunda-feira, amanhã mesmo, Samuel estará vendo um local, está indo lá para ver, e se Deus quiser, o mais breve possível, nós vamos estar nos reunindo. Congregação material de patamares. Ore por isso, ore. Que Deus possa abençoar grandemente a sua